Olá, aqui é a Paloma da Transforma Mulheres e no vídeo de hoje eu queria falar com você sobre por que estar deprimida pode ser um bom sinal. Isso pode parecer contraditório, né? Mas é a mais pura verdade e é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Isso acontece porque na vida humana a gente passa por duas grandes fases. A primeira fase, que começa ainda na infância e se estende até o início da vida adulta, é uma fase que é marcada muito mais pelo ter do que pelo ser. O que significa dizer isso? Significa dizer que nessa fase, quando nós principalmente iniciamos a nossa vida adulta, a gente sente necessidade de ocupar um lugar no mundo, de conquistar algumas coisas que é de senso comum no coletivo, que as pessoas normalmente deveriam conquistar. Assumir uma profissão, ter uma certa fama, um reconhecimento, constituir uma família, construir um certo nível de patrimônio. Esses são objetivos que a gente chama objetivos do ego. Nessa primeira grande fase da vida humana, é o ego, a nossa mente consciente, que está dominando o cenário do nosso comportamento. Mas acontece que ao longo do tempo, ao longo dos anos, essas conquistas que foram almejadas por nós, elas acabam não fazendo mais tanto sentido assim. A gente começa a vivenciar uma fase que começa a surgir uma certa angústia, uma certa depressão mesmo. E é sobre ela que eu queria conversar com você. Isso acontece geralmente por volta dos 30 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos. Isso acontece porque gradativamente o ego vai dando espaço para uma parte da nossa psique, da nossa alma, que não havia espaço até então. Essa parte é chamada de self. Self é aquela parte que contém as aspirações mais profundas da nossa alma. É uma parte que tem dentro da nossa mente, dentro do nosso processo psicológico e que contém as aspirações mais profundas da nossa alma. Então é exatamente após os 30 anos aproximadamente em que o ego começa a dar espaço, ceder espaço para o self, ou seja, no momento em que o ter dá espaço para o ser. É um momento em que a gente começa a questionar se todas aquelas conquistas que nós fizemos, conquistas materiais inclusive, valeram a pena. Parece que é uma coisa que não já nos agrada tanto assim. É um momento em que a gente começa a questionar as relações que nós construímos, os relacionamentos amorosos que nós construímos, a carreira que nós construímos. E muitas vezes, se nós fizemos escolhas equivocadas, muito mais voltadas para atender ou para agradar alguém, como os nossos pais, por exemplo, essa angústia vai aparecer neste momento. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ainda na fase mais jovem da sua vida escolheu uma profissão muito mais com o objetivo de agradar os pais e a família do que a si própria. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que fez um curso de medicina para muito mais agradar a própria família, que já era composta por uma série de médicos, do que propriamente a si própria. Eu conheço, por exemplo, a história de inúmeras pessoas que escolheram profissões muito mais para agradar os pais do que realmente um desejo genuíno de cursar aquela carreira, aquela faculdade, de exercer aquela profissão. Isso também pode acontecer na área dos relacionamentos, quando, por exemplo, ainda mais jovem, você acabou construindo uma relação amorosa com uma pessoa por compartilhar de certos tipos de ideias e com o passar do tempo, essas ideias não mais encontrarem um lugar comum entre os dois. E aí começar a haver divergências, conflitos, que levam muitas vezes à necessidade de repensar a continuidade da relação ou não. E aí a soma desses fatores pode levar a um sentimento muito profundo de angústia e que pode até levar a uma depressão profunda se a gente não faz uma avaliação das nossas relações, da nossa roda da vida, das diferentes áreas da vida, de uma forma coerente, não é? Mas se essa angústia apareceu para a pessoa, ela tem uma razão de ser. Em psicologia junguiana, a gente diz que a nossa mente, a nossa psique, a nossa alma possui uma meta para ser alcançada à distância.
E tudo que acontece conosco não acontece por acaso, acontece por uma razão. Eu não sei se você conhece um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung atuou durante o século XX, ao longo de quase 60 anos, estudando a mente dos seres humanos. E o mais interessante é que no seu trabalho, conforme ele ia aprofundando seus estudos, ele percebeu que a mente humana tinha uma meta a ser alcançada ao longo do seu desenvolvimento, ao longo das etapas da vida. E quanto mais nós nos afastamos, quanto mais as pessoas se afastavam dessa meta individual, desse propósito, que nós chamamos assim, né? Essa meta nada mais é do que um propósito. Quanto mais as pessoas se afastavam desse propósito, maior era o nível de angústia, de depressão que essas pessoas acumulavam na sua vida. E o que o Jung percebeu? O Jung percebeu que sem essa angústia, sem o despertar dessa angústia, ficaria muito difícil para esse indivíduo conseguir alcançar o seu propósito. E é por isso que, como mecanismo natural do nosso psiquismo, a gente tem esse despertar para uma consciência mais elevada, para um propósito maior de vida, com o surgimento dessa angústia. Então é por isso que essa angústia e essa deprê pode ser um bom sinal, porque pode ser exatamente um momento em que no seu desenvolvimento psicológico você está fazendo a passagem, em que o ego começa a ceder espaço para essa parte mais profunda da sua alma, que justifica a razão pela qual você está viva, a razão pela qual você veio a este mundo. E se conectar com esse propósito é a grande razão da vida de nós seres humanos. Tá bom? Então, se você está passando por esse despertar, por o surgimento dessa angústia, saiba que essa angústia, essa deprê, é nada mais do que um despertar para você atender às necessidades da sua alma. Se você está passando por esse momento, é o momento de você rever a trajetória da sua vida, analisar o que está funcionando bem e o que não está, o que está te deixando feliz e o que não dá, e começar a aplicar agora as mudanças necessárias para você começar a trilhar o seu propósito de vida. Então, se as dicas de hoje serviram para que você compreendesse melhor um processo importante para a sua saúde emocional, clique em curtir e continue acompanhando as dicas de inteligência emocional para mulheres. Um super beijo! Até o próximo vídeo!